Caríssimos irmãos e irmãs, aqui nós vamos também fazer uma pequena análise. A leitura dos Atos dos Apóstolos é uma das primeiras vezes que São Paulo começa a pregar. Nós que conhecemos São Paulo depois com as suas cartas, eu sempre brinco que, para não ter inveja dele, de tanta sabedoria, a gente pensa que ele está em êxtase, né? Mas olha o que ele faz aqui nessa intervenção, que é uma coisa que eu tento, com a minha pequenez, alertar os paroquianos aqui a sempre fazer. Uma visão unitária, progressiva da Bíblia. A revelação de Deus se fez na história, isso se chama economia, né? A revelação que se faz na história tem uma progressão, tem um projeto. A Bíblia não é algo ao acaso. Então ele começa a contar que foi escolhido aquele povo. Deus escolheu o povo judeu para iniciar o processo de revelação de quem é ele, de quem é a Trindade, né? Através dessa revelação ele preparou o povo para a vinda de Cristo, que é o próprio Deus que se encarna. Então, isso é muito importante você ter em mente. Aqui ele fala primeiro da libertação do Egito, que é prefiguração da libertação do pecado. Ele fala dos juízes, os juízes que na verdade é uma prefiguração do juízo nosso particular e final. E também da intervenção da graça, né? Quem lê o livro de Juízes sempre vai ver que o povo, ele se cai no pecado, depois pede perdão, Deus perdoa e manda um juiz. E assim vai ciclicamente nesse processo, que é o que a gente faz hoje, né? A gente cai no pecado, busca confissão. É uma preparação para a vida espiritual de hoje. Depois fala que o povo pediu um rei, que era Samuel, que se culminou em Davi. Davi é a prefiguração do reinado de Cristo. Preparação. Jesus é sacerdote, profeta e rei. Assim como Elias era a preparação do profetismo de Cristo. E a carta aos Hebreus fala que o sacerdócio veio de Melquisedeque, né? Então essa visão unitária, que faz analogia da fé, que o Papa Bento sempre pedia, é muito importante. Aqui, São Paulo está querendo mostrar para o judeu que Jesus é aquele Messias que apontou o Antigo Testamento. Isso é muito importante. Por isso que eu tenho pedido sempre, que para quem faz alguma direção espiritual comigo, tem muita gente que fala, não, eu leio as leituras do dia da Bíblia. Ótimo. Mas é muito importante tentar fazer uma leitura linear. Por exemplo, você lê o Novo Testamento, para conhecer bem Jesus, depois você lê o Antigo Testamento, progressivamente. E ali você vai pedindo para Deus abrir sua mente, né? Abrir sua mente, por exemplo, de que o mal está ali, e Deus precisa, muitas vezes, usar desse mal, né? Para quê? Ou para preparar para o Novo Testamento, ou para educar aquele povo que não tem a moral formada ainda. Porque senão fica parecendo que é um Deus mau no Antigo Testamento e um Deus bom no Novo Testamento. E na verdade não é assim, né? É uma tolerância ao mal, ou Deus já usa daquele mal que já está no mundo, com os demônios, para que o povo seja educado. E nós temos aqui no Evangelho um momento logo depois do lava-pés, né? Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Olha aqui, a felicidade está vinculada
a luta para ser humilde. Olha, eu sei que tem muita gente que foi educado com pais maravilhosos que educaram os filhos na humildade. Tem. Poucos, mas tem. E realmente tem pessoas que, por causa da educação familiar, têm uma certa humildade que parece nata, né? Mas o fato é, não existe nenhum ser humano naturalmente humilde, viu? Mesmo essas pessoas que realmente se destacam na humildade, e repito que muitas vezes é pela educação dos pais, existe um orgulhozinho ali. Eu conheço muitas pessoas, quando você vai conversar e entrar no coração dela, tem uma mágoazinha ali, alguma coisa que carrega de ferida, por mais que pareça que é muito humilde exteriormente. Por que eu estou querendo dizer isso? Se nós queremos ser felizes, qualquer ser humano, nós temos que lutar, pedindo a graça de Deus para ser humilde. Não é fácil. Ser humilde não é para qualquer um. É para gente grande. É muito grande. A sociedade inverte, né? Todo mundo busca o poder, o dinheiro. Isso é muito fácil. Basta deixar as paixões te conduzirem. Mas para ser humilde, haja força. Não é para qualquer um. E aqui está dizendo que está vinculado à nossa felicidade lutar. Mas não a luta só com as nossas forças. Lutar com a graça de Deus. Eu sei, por isso que eu tenho sempre pedido que os pais eduquem os filhos para a humildade. Mas o meu caso, que não... Porque meus pais quiseram me dar uma outra vida, não os culpo, né? Eles não tiveram uma formação tão forte religiosa. Mas hoje é muito difícil para mim. Assim como é muito difícil para muita gente. Você tem que lutar com todas as forças, principalmente porque o verdadeiro humilde é aquele que se sobressai com autodomínio na humilhação. É muito fácil pregar a humildade, né? Mas quando a gente é humilhado, não sei como é que... Mas dentro da gente saem uns 30 cavalos, né? Tem que segurar com todas as forças, os cavalos te puxam. Agora, é imperativa a afirmação de Cristo. Ou eu luto, seguro os cavalos até dar calo na mão, sangrar, para tentar ser um dia após o outro humilde. Repito, não é fácil. É coisa de gente grande, a humildade. É tão grande que um humilde, quando ele é humilhado, ele dorme como uma pedra no mesmo dia. Nós, orgulhosos, ficamos dias, né, remoendo. Tem uns que ficam a vida inteira. Tem pessoa que foi humilhada uma vez por alguém, não suporta ver essa pessoa em qualquer ambiente. Já viram pessoas assim? E isso impede completamente de ser feliz. Por quê? Porque quando a gente luta para ser humilde, nós estamos dando espaço para o Espírito Santo que nós recebemos no batismo. Aí, o Espírito Santo age tanto para te consolar, depois da humilhação, quanto para te fazer feliz. Porque o Espírito Santo é o amor. A felicidade brota do fato de amar e ser amado. Ora, se você dá mais espaço ao Espírito Santo, você, consequentemente, vai amar mais, sem pedir nada em troca. Estou falando do amor ágape. E vai receber mais amor. E não tem ninguém mais feliz do que quem ama e quem é amado, sem pedir nada em troca. Então, o humilde é alguém excepcional. Todo mundo já teve a oportunidade de ver pessoas humildes que lutam. E é sensacional, assim, é uma coisa que merece ser contemplado, né? Essas pessoas verdadeiramente humildes, que lutam, que rezam. O outro aspecto
é que eu não confio que exista uma pessoa verdadeiramente humilde que não reze. Existem pessoas virtuosamente humildes que não rezam, são afastadas da igreja? Tem. Mas sempre tem ali por trás alguma coisa que não está bem resolvida se você não tem oração. Não tem como ser humilde sem rezar. Até porque, guardem isso, humildade não quer dizer simplesmente que você é um coitadinho. Humildade é você reconhecer que é completamente dependente de Deus para tudo. Para ser bom, para perdoar, para amar, tudo. E se a pessoa não reza, naturalmente a gente pode dizer que ela não é humilde. E depois, para terminar, essa frase: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar. Ou seja, nós temos que ter muita atenção às pessoas que Deus manda na nossa vida. Para falar o evangelho, né? Os missionários. Tratar com amor. Receber com carinho. Tentar ouvir o que tem a falar. Porque quem recebe essas pessoas, recebe a mim, que é Cristo, e recebe aquele que me enviou, o Pai. Então Jesus se faz presente no pobre, no doente, no encarcerado, no nu, no estrangeiro e no missionário. Quem é capaz de ver a presença de Jesus nesses locais? E principalmente, claro, na Eucaristia. O humilde. O humilde que se faz pequeno, que reza, se abre a graça, e aí sim, a Eucaristia se torna a presença real de Jesus e nos pobres, nos mais necessitados. Que Santa Catarina de Sena nos dê essa graça, né? Ela que sempre foi humilde, uma analfabeta, que deixou o Espírito Santo agir e virou doutora da igreja. Corrigiu o Papa, pediu para ele voltar de avião para Roma. Uma mulher que não sabia ler. Ah, mas e como é que escreveu um livro? Ela tinha êxtase e alguém escrevia o que ela dizia. Tudo porque era humilde. Buscava ser totalmente dependente de Deus.